para dois. Hoje eu tô aqui com um cara que acabou de ser homenageado no Rio de Janeiro. Iluminar o Cristo Redentor em homenagem a ele. Rafael Andrade, criador do mutirão do diabetes. E a gente vai falar muito dele aqui. Mas, Rafael, eu queria começar falando desse negócio. Como é que foi essa homenagem aí? Olá, pessoal. Que honra estar aqui com o Marcel. Bem, na verdade, o pessoal que está no Rio de Janeiro, a gente tem ajudado mutirões no Brasil todo, né? E esse ano, pra vocês terem uma ideia, mesmo com a pandemia aí, graças a Deus aí diminuindo, são 25 a 26 cidades do país fazendo mutirões inspirado em vocês aqui, pessoal. E daí o do Rio de Janeiro conseguiu com que o padre lá iluminasse o Cristo em prol do mutirão do diabetes, né? Que eles estavam fazendo no Rio de Janeiro, e ele tinha que gravar um vídeo para mim, né? Eu estimulei lá ele a fazer, chamado Dr. Almir Sabrosa, é um grande oftalmologista do Rio de Janeiro. Ele gravou um vídeo lindo pra mim. Na verdade, ele fez uma telechamada primeiro de lá e eu mostrando quase desmaiei. Mostrando o Cristo já embaixo do Cristo, assim, com vários líderes da oftalmologia carioca lá. E daí ele gravou um vídeo bonito, aí eu postei pra tudo que é lugar, pedi licença pra ele. Bom demais, cara. Aí quando eu falei que tava na imprensa daqui, que vocês sabem que a minha imprensa daqui é azul, né? São as minhas parceiras. E ele ficou todo, mas Rafael, eu só gravei pra você mesmo, viu? Não, você gravou pra cidade inteira. Tá no Jornal da 7 daqui a pouco, tá no Jornal A Região já faz tempo. Amigo. Meu doutor! Estamos aqui com o Carlos Lee invadindo o programa. Eu tô aqui antes de começar. Quer falar das estripulias da Coelba? Não, né? Então depois a gente fala disso. O Jornal da 7 fala, a gente fala. Fique à vontade aí, viu? Ô Rafael, eu sempre procuro mostrar um pouco quem é a pessoa, né? Sim. Então, onde é que você cresceu? Você brincava aonde? No Zildolândia. No Zildolândia, mas onde ali perto ali do centro? Centro de cultura? Mais pra cima um pouquinho ali. Perto da casa do seu antigo seu Zildo, que ficava ali, a casa Zildo do meu pai ali, eu cresci ali, quando não era assaltado ainda, jogava bola ali, Marcelo. Minha vida era jogando bola ali no Grapiúna, né? Eu cresci dentro do ano de idade. Era boleira? Boleiro. Não pensou em seguir carreira, não? Não era comum assim, não. Ainda bem que não, né? Porque senão a gente não tinha um mutirão de diabetes. Pois é, mas quem sabe não era o Neymar, né? Pois é. Ô, Rafael, quando é que você teve Aliás, primeiro, quando é que você resolveu se estabelecer em Itabuna como oftalmologista? Então, meu pai é um oftalmologista tradicional daqui, né, Vável? Bem tradicional, todo mundo conhece. Eu cresci no colo do velho, né? E a paixão dele é transmissível mais do que o diabo do coronavírus. E daí, isso passou de pai para filho, assim. Eu fui para São Paulo. Lá tem vários de pai para filho, né? Tem vários. No Hospital de Olhos. É o que mais tem, Ave Maria. E daí eu estava em São Paulo, fiz minha formação em Salvador, depois na parte de retina em São Paulo. E eu tive a sorte de trabalhar, talvez, com o maior oftalmologista do país, né, que é o chamado Dr. Belfort, que veio 2 vezes para o mutirão daqui, é presidente da Academia Nacional de Medicina hoje, pra você ter uma ideia do tamanho do rapazinho. O rapaz é grande. O rapaz é grande, é peso de um ministro, assim. E eu fiquei com ele no consultório dele há alguns anos. Estava apaixonada por aquele negócio de São Paulo, mas aquela coisa de trabalhar com meu pai era um sonho meu também. Eu voltei e começou essa história aqui em Itabuna em 2002 para 2003. E o mutirão, quando é que resolveu e como é que apareceu a ideia do mutirão? Então, na época do ministro Serra ainda, tínhamos vários mutirões no Brasil. E lá na universidade onde eu estava em São Paulo, tinha um mutirão da retinopatia diabética, que é a doença do diabetes na retina, né? Que é o que eu faço, eu sou médico de retina. E tinha mutirões grandes assim, mas mutirões só de atendimento, de rastreamento, não essa coisa de envolver todo mundo, como a gente faz. E daí eu aprendi lá o modelo inicial, que é o modelo da parte do olho, a parte médica só. Eu voltei para cá, para Itabuna, era só um assessor, um voluntário, mas eu aprendi, né, o know-how. Aí quando eu cheguei aqui, eu percebi que meus pacientes chegavam muito tarde para mim, já com doença muito grave nos olhos, e a principal causa de cegueira, principalmente na cidade economicamente ativa. E era muito triste, o paciente tinha 15 anos de doença, nunca tinha feito exame. É a idade que o pessoal não procura muito oftalmologista, né? Geralmente procura quando é criança, né? Ou quando tá mais velho, né? Ou quando tá mais velho. No meio não procura muito. Eu acho que imagina o peso disso, assim, né? O cara no auge do... E aí eu senti isso. Aí eu falei, por que eu não faço aqui? Eu peguei em 2004, juntei a minha secretária lá no time lá do hospital, chamei 3 amigos que também participavam dos mutirões de São Paulo, e a gente fez. Atendemos, sabe quantos pacientes, pessoal? Logo no primeiro? 199 pacientes, menos de 300. É pouquinho assim, mas... é pouquinho, mas... É a base de tudo isso que a gente vê hoje. É a base, pois é. É a base. E no outro ano repetimos
doutor, não repetimos. A gente não desistiu, daqui a pouco virou 500, vieram 700, vieram 1.000 e poucos, daqui a pouco nunca mais foi menos que 2.000. Quando é que teve a explosão, a grande explosão? A explosão. Que eu lembro, mas não lembro o ano. Eu lembro quando aconteceu, porque eu tava noticiando. Eu sei. Mas eu não lembro o ano. Não sei. Essa rádio aqui é uma das casas do mutirão do diabetes. Com certeza. Assim, ele estourou para ficar assim, um evento conhecido nacionalmente, provavelmente em 2009, 2008, 2009, assim, depois do 5º ano. Até então a gente tava grande, mas não tava espalhado. Sim. Daí... sim, porque começaram a ter outros, né? Baseados os outros daqui. começaram mais ou menos há uns 6 anos atrás, bem depois. Mas a gente começou, a verdade, o de Itabuna começou a estimular algumas pessoas, alguns oftalmologistas a fazerem em outras cidades. Só que eles faziam, mas não sabiam o caminho. E a gente já estava muito grande, porque até a gente aparecer, a gente já estava na cidade toda. Qual foi o primeiro a copiar o mutirão e fazer em outro lugar? Assim, foi do Rio, não? Não. O Rio tem 4. Eu acho que foi Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Uma doutora chamada Francine, ela não tá ouvindo a gente, mas quem sabe pela internet. Uma cidade grande, uma cidade bacana. Grande. Começou a fazer. Aí um dia ela num congresso falou assim: Rafael, eu sou apaixonada pelo que vocês fazem lá. Tem uns 2 anos fazendo, mas eu não sei, eu não consigo, eu tô meio preso num. Coisas que eu errava 6 anos atrás. No início, né? Eu já tinha sabido o caminho, né? Você vai aprendendo. Eu falei, eu te ajudo. Aí eu ajudei ela. Daqui a pouco, eu tava com 7 cidades sentado numa mesa no congresso, de alguns que estavam começando e outros que queriam fazer as primeiras 7 cidades. Aí depois viraram 15, depois viraram 25. Eu acho que esse ano a gente já está em torno de perto de 30 cidades no Brasil, mesmo com pandemia. Ano passado só eu. Né? Eu fiz uma matéria para o Jornal Região, que eu vou colocar um pouco mais tarde, e aqui no Jornal da 7 também, se não me engano, são 29 esse ano. 29, que tem algum link com a gente. E de vários estados e vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Que é curioso que não são só cidades grandes, tem cidades pequenas no meio. Você sabe, Marcelo, que eu acho que esse projeto nosso, para ficar da magnitude de envolver todo mundo, ele funciona bem em cidade de médio porte. O melhor é Itabuna, porque é uma cidade que ela é grande o suficiente para ter um suporte para a gente fazer a parte médica de maneira resolutiva, ter os exames, ter o que fosse, tudo que for para a gente encaminhar. Se fosse uma cidade muito pequena, você tinha que mandar para um outro centro. E pequeno o suficiente para a gente envolver a cidade inteira. Sim. É muito grande e você fica perdido na cidade. Agora tem um diferencial, né? Porque Itabuna tem um setor de saúde muito dinâmico e muito grande. Né? Itabuna é um polo. Tá no DNA, né? Tá no DNA. É um polo de serviço, né? De saúde, como é um polo de outros serviços também. Tem esse diferencial também, né? Imagina assim, um hospital na frente de um rio, que tem uma praça, ó que tudo combina. Aí eu saí do hospital. E uma praça grande, cabe gente pra caramba. Um rio bonito. Então, assim, na verdade, aquela coisa do destino foi desenhado para que isso acontecesse, eu acho. Qual foi a maior? Foi de 2019? Antes da pandemia? A maior foi 2019. 2019. Rapaz, eu passei por lá e eu tive que passar devagar porque porque é o seguinte, para quem não tá aqui, a Praça Rio Cachoeiro é uma praça enorme, comprida, e do lado dela tem 2 pistas de trânsito separadas por uma ilha. Cada pista tem 2 pistas, né? Isso. Eu passei pela pista mais afastada e tive que passar devagar da quantidade de gente que tava por ali, entendeu? Ali chega a rodar perto de 10 mil pessoas durante muita gente mesmo. É muita gente assim que roda por ali. E outra coisa é gente que não é só para ser examinado, não é para passear, para ver. Virou um evento no calendário da cidade bem importante, assim. Independente do governo atual. E os governos entram e ajudam. Não, eu acho parte da cidade. Eu acho que o principal do mutirão é que ele não é um evento de governo. Não, tem o apoio dos governos. E o apoio cada vez forte. Mas não e não depende só do governo. E é importante esse apoio, e aqui eu agradeço bastante, Marcelo, sabe por quê? Porque o objetivo daquele negócio, pelo menos na minha cabeça e na cabeça de quem está perto de mim, é a gente tentar fortalecer o dia a dia do paciente. Quem sabe que quem tem diabetes não só tem naquele dia maravilhoso que aparece no Brasil inteiro, tem todos os dias. E se a gente não fortalecer quem está dia a dia, que é a atenção básica, que é o pessoal que está na ponta mesmo, e a gente tem muito carinho por eles e tenta sempre trazer eles, a gente tenta fazer, a gente faz capacitações, a gente interage, eles são peças fundamentais. Tem muito voluntário, né? Tem muito voluntário. Chega a ter, naquele modelo lá que você viu, tinha 1000 e poucos voluntários, começando com 30.
Começamos com 30. muita gente. Na verdade, assim, a gente não precisava. Foram quantos atendimentos? Eu vou contar um segredo, assim, a gente não precisava de tanta gente assim, não. Mas é porque os voluntários não sabem. Né? Não, mas os voluntários não sabem, mas eles são também vítimas do que a gente quer. Porque pense que são aquelas pessoas que vão estar cuidando das outras pessoas o resto da vida ali, passando por aquela experiência. Meus pacientes não são só meus pacientes, são meus voluntários, porque colocar isso no coração deles e na mente deles, de como que a gente tem que lidar um com o outro e com os pacientes com diabetes, com a doença complexa e socialmente, em todos os sentidos. Quando você vê aquele tanto, você acha que preciso de 400 estudantes naquele negócio? Não preciso, mas são 400 profissionais de saúde que vão estar na nossa cidade. Multiplica vários anos. Tem cidade que não tem isso. Não tem isso. Ali, daqui a pouco ali vai ter um secretário de saúde no futuro, ali vai ter um gestor, ali vai ter um diretor de hospital. E quem sabe aquilo ali não tenha colocado algum cimento no coração dele para ele ter uma visão mais aberta e mais humana para aquilo lá tudo, entendeu? Então, esse é o mutirão, assim. As pessoas acham que é o atendimento, eu não ligo para atendimento. É só uma parte. O que seu pai falou quando você apareceu com a ideia para ele? Ele falou, vai trabalhar, moleque. Tá fazendo isso. Né? Eles ficavam olhando assim, os 4 velhos lá que você conhece, né? Que a gente mandou. Ele chegou a ficar em dúvida assim, se ia dar certo, não? Não, ele ficou orgulhoso, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Ele ficou orgulhoso. Os outros eu não sei, mas ele ficava orgulhoso. Não, sempre desde o começo, porque ele já sabia que tinha um modelo grande de São Paulo na época, que acabou, né? Acabou o governo, aí mudou o governo, acabou tudo. Aquela coisa isso que eu digo, dependia demais de governo. A gente não depende. Não depende. Sabe de que eu dependo? De vocês que estão ouvindo a gente. É só de vocês. E a gente sempre vai estar aqui. Eu sei. Isso aqui não muda, não tem sociedade médica, não tem governo, entendeu? E todo mundo vem ajudar. Assim, todo mundo ajuda. Quantos atendimentos teve em 2019? 2019? Na era PC. Pré-Covid. Pré-Covid. Antes. AC, né? AC, antes de Covid. A gente chegou a atender. A gente faz 2 contas. Os pacientes com diabetes, que a gente faz os exames médicos mais específicos. Total, o pessoal que não tinha junto com o pessoal que tinha. A gente deve ter visto ali umas 8 mil pessoas, chutando, assim, eu não tenho esses números exatos. Agora, eu tenho exato quantos pacientes com diabetes fizeram exame do fundo do olho, do pé diabético e os mais graves do rim, do coração. 1.700 e tanto no amanhã. Tudo isso, fazendo tudo isso, tudo que um paciente precisa com diabetes. Sabe o que você faz? Exame da retina, exame do pé diabético, eletrocardiograma. Esses exames são rápidos, então. Ecocardiograma, são rápidos. E o resultado sai rápido também? Sai na hora. Só legal. O bioquímico que alguns vêm depois, eles voltam para buscar os graves. Qual que é o segredo ali, Marcelo? O fundo do olho, a gente consegue ver a lesão do diabetes. O resto do corpo não. Espera um pouquinho. Tá. Vou fazer intervalo, fazer o suspense. Tá, o que é o fundo do olho? A gente já volta com o fundo do olho. Vai daí, Paulinho. Mesa pra 2. Estamos de volta aqui com Mesa pra 2. Eu, Marcelo Leal, tô aqui batendo um papo com o Rafael Andrade. O cara, rapaz, é o cara, né? Você tava falando do exame de fundo de olho, né, Rafael? Vamos matar o suspense do exame de fundo de olho. Então, nesse modelo nosso, que esse foi o segredo da gente puxar a oftalmologia para dentro do processo do combate ao diabetes. O diabetes, ele machuca algumas partes importantes do corpo. A retina, o rim, o coração e a circulação dos pés, assim, principalmente. Isso é a maior causa de amputação, de cegueira, hemodiálise. Eu tenho que te falar que antes do mutirão, eu raramente tinha ouvido falar de diabetes no olho. Pois é, e hoje a gente ouve... Não tinha nem noção. Ouve de mudar até o canal. Eu fui saber pelo mutirão. Pelo mutirão. Isso é ótimo saber, é verdade. E daí, só que qual que é a vantagem desse modelo? Que eu descobri isso assim, que eu dilato a pupila. A gente dilata a pupila quando vai no consultório para ver o fundo do olho, eu vejo a circulação. E a gente vê as alterações do diabetes desde o início. Mas eu não posso dilatar a barriga para ver as alterações do rim desde o início. Eu não posso dilatar o peito para ver o coração, para ver. E essas outras partes do corpo, elas vão gritar, vão estar mais graves muito depois, e o olho não. Então o que a gente diz? Como é que é o modelo? Os pacientes que têm lesão grave no fundo do olho, isso já é provado nos artigos científicos. Os pacientes que têm lesão grave no olho, eles têm mais chance de ter doença cardiovascular e doença renal. Então como é que a gente faz no mutirão?
Todos fazem fundo de olho e faz o exame do pé, que o pé é um exame mais barato, a gente consegue fazer em todo mundo. E os pacientes com retinopatia diabética grave, eles entram como um grupo de risco. É esses que a gente não consegue já fazer em todo mundo. investigar as outras coisas. As outras coisas, porque ele tem mais chance de ter do que o que não tem. Porque se tá machucado o olho, tem mais chance de estar machucado outras partes do corpo. O cara que tá com início de diabetes no olho, ele sente alguma coisa no olho, uma dor, alguma coisa? Não? Ou geralmente não. A visão muda, alguma coisa? Não, geralmente não. O que os pacientes realmente reclamam no início é uma flutuação visual. Porque quando a glicemia sobe... Mas que às vezes pode ser de cansaço, pode ser de qualquer coisa. Não, mas tem um segredinho aí. Quando ela sobe, ela se subir de maneira importante, ela muda o grau. Ela muda aí embaça. Ah, tá. Ela muda o grau. E daí, quando um grau muda, a visão embaça. Aí você vê vocês vão saber de uma coisa muito importante, é saúde pública. Quem tem diabetes só pode fazer o exame do grau, não é o fundo do olho não. O fundo do olho pode fazer de qualquer jeito, com a glicemia controlada, porque o grau pode estar errado naquele dia. Então quando o grau flutua muito, você vai assim, o paciente tem 1 grau, daqui a pouco tem 3, e teve um médico 2 meses antes, só pode ser diabetes. É diabetes que faz isso. E ele nem sabia que tinha diabetes. E o problema é que os pacientes demoram 5 a 7 anos para descobrir o diabetes. Entendeu, Marcelo? Então, essa flutuação é comum. Agora, quando tem lesão na retina, que pega uma área importante, a visão começa a embaçar e já não desembaça mais. A gente começa a lutar para tentar regredir alguma coisa e não deixar evoluir mais. Por isso que a gente tem que chegar antes. E chega a recuperar, não? Chega. Dependendo do grau de estrago, porque a retina é prolongamento do cérebro, não regenera. A célula não regenera. Imagine uma célula que enxerga. Imagine, ela fantástico, né? Fantástico. Então, é que nem aquele CDF, né? Ele é mais frágil, né? Lembra que aquele nerd que estuda muito, geralmente ele não é aquele fortão que aguenta a pancada. A retina não aguenta. Então, quando ela morre. Então, por isso que a gente tem que proteger ela antes. E o exame do fundo do olho é que fosse a janela da alma, né? Se tá machucado o olho, tem mais chance. E esse foi o modelo que a gente vendeu pro Brasil. Vendeu no bom sentido, que vender socialmente não vende nada, né? A gente deu pro Brasil. Quer dizer, se o cara for todo ano no oftalmologista, ele tem muito mais chance de detectar isso a tempo, né? Tem. Que é aquele negócio que a gente tava falando, vai muito quando é criança, por causa de escola, vai muito quando é velho, por causa da idade, e no meio, geralmente o cara não vai, porque ou tá com o grau tá estabilizado há muito tempo, ou operou, como eu fiz, que eu operei lá com o Eusênio Lavigne. E eu não tenho tempo, né? E aí, história. E aí a desculpa do tempo é mais o seguinte, não quero ir em médico, aí invento que não tenho tempo, né? Mas é verdade isso. Eu operei com o Eusênio, já tem, sei lá, quase uns 20 anos que eu operei da miopia. E vou de vez em quando, Eusênio, mas vou mais também por amizade, pra bater papo, entendeu? É, gente boa. Não tem aquele negócio assim, vou todo ano pra olhar. A gente acaba não fazendo isso. Agora, quem tem diabetes, assim, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, é importante, porque boa parte dessas lesões tem uma área na retina que é a área central, só tem 2 milímetros de diâmetro. Se a lesão estiver fora dessa área central, você não percebe. E às vezes está com olho grave e não sabe. Que não afeta a visão, né? Que não afeta a visão nesse primeiro momento, mas quando vai afetar já está mais grave. 21% dos pacientes, quando descobre diabetes, já tem lesão na retina. Por quê? Porque eles têm um atraso de diagnóstico de 5 a 7 anos. Quer dizer, a retina sempre vai antes. Realmente vai antes. Por isso que ele é importante biomarcador para selecionar os graves, que a gente pega antes. Então, esse foi o grande sucesso desse modelo que a gente criou. E depois interligou os sistemas. Eu não fiquei só na oftalmologia. O que eu aprendi em São Paulo era só oftalmologia. Aí puxamos a angiologia, puxamos a nefrologia, puxamos a cardiologia e vimos que nós somos um organismo vivo. E complexo. Apesar de que eu resumo tudo em encanamento. Né? A gente é basicamente um sistema de encanamento com um sistema de ar e um sistema elétrico. Exatamente. Muito bem feito. Né? Muito bem feito. Uns mais, uns menos, né? Tem uns que são mal feitos pra caramba, né? Rafael, pra gente dar uma pausa na medicina, vamos. Quais foram os lugares que você mais gostou viajando no Brasil e fora? Você falou assim, vim a trabalho, mas quero voltar para conhecer melhor. Nova York é minha cidade fora predileta. Fui algumas vezes. Não é uma São Paulo mais organizada? É nada. Não?
É nada, é aquela, eu ando naquela Quinta Avenida ali, fico olhando aqueles filmes que eu vi passando ali. Ali é meu sonho, eu vejo toda a minha parte cinematográfica que eu gostava de ver os filmes ali naquelas paredes. Pra mim é minha cidade do coração. Chicago também eu gosto. Chicago tem muito brasileiro. Eu fui para um congresso. Eu gosto, é a área que eu gosto. Eu gosto da Europa também um pouquinho. E no Brasil, eu gosto muito daqui, sabe? Eu gosto muito das nossas praias aqui. Eu gosto. Mas eu não consigo ainda morar em outro lugar, não. Já acabou. Não, morar, a gente vai ficando aqui. A única coisa que a gente precisa é um aeroporto que não feche quando chove. Exatamente, que não arremeta aqui, pelo amor de Deus. É o que atrapalha a gente. E o medo. É isso, né? Eu morro de medo, você não tem noção. De quê? De avião? Tem de avião. Não. Eu não sonho que às vezes o avião cai. Meu Deus do céu. Mas você sabe o que eu gosto quando eu tô viajando de avião? Eu gosto de ver tempestade lá em cima. Tá doido. E tem que brigar com a aeromoça, porque a instrução dela é fechar as janelinhas e eu quero que abra, porque eu acho bonito pra caramba lá em cima. É bonito, mas quando começa a tremer, com raio, com tudo. Eu acho ótimo. Eu fico nervoso. Bom, mas também eu viajo de avião desde 1 mês de idade. Bastante. Tá acostumado. Eu basicamente, todos os anos da minha vida, com exceção dos últimos 3, eu viajei de avião. Todos. Agora é um baita de um transporte, né? Um transporte maravilhoso, né? Teve uma época aqui que você podia sair de Ilhéus meio-dia e chegar 2 e pouco da tarde em São Paulo. Era uma maravilha aquele voo. Hoje tá tudo confuso, depois da pandemia. Tá. Aí bagunçou tudo. Aproveitando que a gente tá falando de avião, a pressurização do avião, ela tem algum tipo de influência sobre a diabetes ou sobre o olho, não? Tem. Em uma situação, quando a gente opera a retina, em alguns casos, durante algumas semanas o paciente fica com um gás expansivo dentro do olho. Ele não pode viajar de avião, porque o gás aumenta de volume por conta da pressão mais baixa. A pressão mais baixa. E aí pode aumentar muito a pressão do olho. Explode. Mas só. Não chega, mas dá uma hipertensão ocular e uma dor forte. Não, pra você ter uma ideia, quando eu morava em São Paulo lá e fazia, o pessoal que operava em São Paulo e esse negócio de ir morava em Santos, não podia ficar em São Paulo. O pessoal que opera com a gente e vai pra Conquista não pode subir uma sala. Porque quando opera a retina. Santos é lá no nível do mar e São Paulo é um planalto, tá bem acima do mar. E aqui Conquista também. Mas só nessa situação, mas altitude normalmente não. Não, né? Não. Então você pode viajar à vontade de avião. Nossa, é só frouxidão mesmo. Mas eu viajo o tempo inteiro. Vem cá, você acha que no ano que vem já vai dar pra fazer um mutirão presencial? A gente fez, na verdade, um presencial controlado, esse foi né? meio presencial, né? Meio, assim, a gente fez controlado, fluxo controlado. Não foi aquela festa, né? Não, a festa. Eu tô falando daquela festa. Eu acho que vai, viu? Eu acho que... tá todo mundo nos estádios de futebol, eu acho que ano que vem vai, assim, porque isso é muito incerto, mas assim, a tendência que a gente tá vendo, assim, já com um certo... Já com se mantendo, é de melhora, assim. Vai ser uma melhora mais lenta, porque, na verdade, você vai manter ali um nível de doença. Tem um grupo de cientistas que apareceu com uma hipótese ainda no ano passado, e eles acham que tem que esperar uns 4 anos para confirmar ou não, mas eles acham que ela é sazonal. Vai dar uma subida de vez em quando, né? E aí eu comparei o ano passado com esse ano, eu peguei os dados de casos por mês do ano passado e desse. Bate certinho os meses que foram mais fortes e os meses que foram mais fracos. E agora eu tô vendo que na Europa, com vacinação e tudo, tá voltando casos em alguns lugares. A grande diferença não sabe mais lidar. É que você tem caso, mas não tem sintoma grave. Você tem uma gripe, você tem um resfriado, você tem um troço besta. Agora sim. Agora com a vacinação. Agora sim tem um resfriado, né? Exatamente. Entendeu? Porque é um vírus de gripe. A Covid é parente do H1N1, parente desse grupo de gripe. Então, assim, se ela for sazonal mesmo, você vai ver um aumento de casos, só que casos sem consequência, né? Exatamente. Eu acho que vai fazer, sim. Eu acho que vai dar. Eu acho que a gente mudou, né? A Covid afeta o olho? Então, afeta pouco, assim, mas tem alguns relatos. O primeiro médico que morreu de Covid, aquele chinês, era oftalmologista. É até um símbolo, assim. Ele descobriu, aí não deixaram falar, foi aquela confusão. Olá, e ele acabou morrendo, era um oftalmologista.
A Covid, assim, ela pode dar conjuntivite, como qualquer doença viral. Uma conjuntivite leve, e tem algumas coisas, tipo um derrame na retina, já teve aí são casos mais raros, que a gente acaba associando a isso, uma inflamação do nervo do olho, no fundo do olho. Mas é bem associado raro. Com alguma coisa, né? Não ela sozinha. Na verdade, o cara parece um quadro esdrúxulo desse, grave, e você não tem nada para associar, ele teve Covid, e você presume que seja. Agora, a conjuntivite é a doença que teve uma associação mais forte mesmo, assim, e a conjuntivite leve. Não teve nenhuma outra consequência mais importante de maior impacto, não. Como é que foi para o hospital com a pandemia? O que mudou lá, logo no início, naquele primeiro impacto? O primeiro impacto foi devastador, assim, pra gente, né? Porque a gente tem uma exposição grande à empresa, aquela coisa que você pega muito e você via, você não sabia o que ia acontecer. A gente fechou tudo e ficou depois, com o segundo mês, estava com... Mas assim, a gente ficou vendo urgência, assim, porque não podia deixar os pacientes sozinhos, mas aquela urgência, assim, do olho furado, alguma coisa assim, mas fechou, e daí a gente foi voltando, demorou quase um ano pra gente conseguir chegar nos níveis normais. E aí o custo ficou elevadíssimo, e o medo também. Eu tirei meus velhinhos no começo, depois comecei a voltar. Meu pai lavava roupa pra treinar, como é que ele vestia. Eu ia perguntar dele, ele se trancou ou não? Ah, não, ele no começo, assim, mas ele queria voltar e não deixava, queria voltar, ele não deixava, e aí o pessoal que gosta dele, ele é louco pelo que ele faz. Uma vez eu peguei meu pai, ele levou ele souber disso, vai me matar. Então peraí, então vamos dar um intervalo. Antes que ele te mate, vai daí, Paulinho. Mesa para dois, opinião com atitude. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois, opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com o Rafael Andrade, o criador do Mutirão do Diabetes, troço que tem fama mundial, e não tô exagerando nada, tá? Se você duvide, pega um avião, vai em qualquer congresso de diabetes do mundo afora e confira, tá bom? Não acredita em mim? Vai lá. Rafael estava falando do seu pai, né? Isso, Tovável. Então daí tem a pandemia, meu pai tá com 75, meu pai é louco pelo que ele faz. E ele queria voltar, e eu e minha irmã, não. Depois eu descobri, ele tava levando aqueles EPIs, né, que a gente chama com tudo, porque se atender com aquilo é difícil, mas imagina. Tá mais na idade dele. Luva e tudo. E ele tava treinando em casa. Quando eu peguei ele treinando em casa, eu não preciso fazer ele voltar. Não tinha nem vacina, ele voltou até um pouquinho antes da vacina, mas a gente botou 2 máscaras, todo bonitinho assim, e ele voltou mais apaixonado ainda. Ele viu, ficou com medo de não voltar mais. Ele é um craque, né? E ele voltou o triplo que ele estudou. Esse negócio de curso online, de você estar hoje aqui na reunião em São Paulo, tá na USP, tá na Escola Paulista, tá no FRJ, tudo curso, todo mundo fazendo isso, que foi um grande ganho, na minha opinião, dentro desse processo todo. Ele voltou, fez outros cursos de oftalmologia, né? Mas foi muito bacana ver o amor. Agora, essa concentração de esforços na Covid atrapalhou todas as outras doenças, né? Ah, sem dúvida. E o diabetes, o cuidado, então, a prevenção, tudo, né? Tudo. Chegou uma época, eu estava vendo uma pesquisa na época, no auge ano passado, se morria 8 vezes mais em Nova York por infarto em casa. As pessoas não iam, tinham medo. Morria em casa, mas não ia para o hospital. Então foi um dilema. Sim, não tinha exordio. Não tinha exordio. O que a gente percebe, o que eu percebi no evento, no nosso projeto nos últimos anos, é que os pacientes estão um pouquinho mais graves mesmo. Por quê? Porque eles passaram 2 anos aí sem assistência. A gente via na curva, a gente tem impacto aqui na cidade. Eu percebia que com aquela coisa que a gente fazia todo ano, e tratando, que a gente trata desde 2004, a gente faz laser em todos. A gente percebia que quando o paciente era daqui ou da região, a maioria vinha menos grave do que um paciente que vinha do extremo sul. Quando vinha todo cheio de sangue no olho. O daqui nem tanto, tinha melhorado ao longo do tempo. Agora com a Covid, esses 2 anos já dá uma quebrada, sabe? E aí a gente vai ter que correr atrás
desse tempo perdido. Mas tem que correr, tem que ir no médico, gente. Essas doenças continuam e a vida. Qual a incidência do diabetes aqui hoje? A incidência a gente não tem aqui, assim, mas assim, a cada 11 pessoas, uma tem diabetes. 50% não sabe que tem. Em torno de 7 a 8% da população adulta tem diabetes. Se você tem 10 amigos e nenhum deles tem diabetes, então é você. Mas, sabe o que eu falo, pessoal? Que eu vou falar para Marcelo, porque é tão importante isso, porque não existe ninguém que não seja, que não tenha um familiar, que alguém que ame, que tem uma história com diabetes, ou que pelo menos não conheça alguém com diabetes. Eu não tenho familiar, mas eu conheço 3 com diabetes. Inclusive, aliás, familiar, eu tive um tio que relaxou uma época no tratamento, quase perdeu o pé. Salvou por pouco. As histórias são... Salvou por pouco. Você sabe que eu tenho uma entrevista, né? Isso é interessante. Ano passado a gente fez um projeto nacional com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que vamos fazer esse ano. Depois eu vou até falar para você que é bem interessante. Chama 24 Horas pelo Diabetes. É uma live nacional. Fica 24 horas no ar, pela internet, com o Brasil inteiro envolvido. E a TV Justiça veio me entrevistar. E eu comecei a falar, conversando com você, com a apresentadora de lá, nunca tinha falado com ela. Aí no final ela perguntou, mas você tem diabetes? É tão lindo esse projeto. Eu falei, não tenho não. Mas tem algum familiar seu, mãe, pai? Não tem não. Aí eu lembrei, meu cachorro tem, é verdade. Tem. Seu cachorro? Ela pediu foto, meu cachorro foi pra TV Justiça, botei uma gravatinha nele, tirei foto. Seu cachorro tem diabetes? Tem diabetes. Cachorro tem diabetes assim? Tem, pode ter. Como é que faz com a alimentação? É mais regrada, né? Você tem ração específica e o meu toma insulina todo dia. Falar nisso, eu nunca entendi direito a alimentação do diabético. O cara fica com fome, tem que comer ou não deve comer? Assim, tem a ver com chocolate, com doce? Como é que é o negócio? É o tal do carboidrato, né? Que tá no pão, que tá no doce. Não é o açúcar, é o carboidrato. Então. O carboidrato que a gente só pensa no açúcar, mas ele tá na massa, ele tá na fruta muitas vezes. Porque o carboidrato costuma se associar ao açúcar, né? Vira gordura. Carboidrato, na verdade, é a unidade do açúcar. Só que é a unidade que também tá também nas massas. O carboidrato, ele tá... Tem muito em pizza, macarrão, bastante, entendeu? Pão, né? Existe hoje, com a modernidade, diferente de antigamente, hoje você tem muita coisa que você pode comer. Entendeu? Sim, mas o que deve evitar é o carboidrato ou o açúcar, ou os dois? Que na verdade eles acabam sendo a mesma coisa. O carboidrato, açúcar é carboidrato, só que não é só açúcar que é carboidrato. A massa é carboidrato, um monte de... Sim. A fruta tem carboidrato. Sucrose. É você dosar. Dosar. Eles falam de contagem de carboidrato. Eu não entendo muito bem. Então não é que a pessoa fica proibida de comer as coisas. Ela tem que ver a quantidade. E hoje as medicações são muito boas. Hoje, assim, claro que quando a gente fala isso, o pessoal, a gente sabe que boa parte da população não tem acesso a essa coisa muito boa, né? Hoje você tem, por exemplo, para quem usa insulina, umas bombas inteligentes que ficam no seu cinto aqui, e ela vai dando aquela dosagemzinha. Você não precisa nem lembrar dela. Não, você não faz nada. Ela deixa equilibrado no teu corpo como se não tivesse diabetes. Fantástico isso aí. Só que é caro, entendeu? Então, antigamente não tinha nada diet. Não tinha nada. Hoje, lembra antigamente? Você lembra? Não tinha. Você não tinha nada. Depois teve uma onda de diet, né? Que virou moda, depois ninguém falou mais nisso. Então, assim, o mundo é outro, assim, e só aumenta. Pior que o diabetes só aumenta, né? Ele tá numa curva ascendente, porque ele é muito ligado ao estilo de vida, né? A gente tá num estilo de vida mais acelerado, mais estressante, com menos tempo. Eu acho que a internet e essa aceleração... O cara que vive em cidade menor, que vive em zona rural, ele tem menos propensão a diabetes por causa do estilo de vida? Tem um estudo que ele compara zona rural com zona urbana, sobe na zona urbana. Agora, o que está se percebendo que ao longo dos anos, isso é dado da Federação Internacional de Diabetes, publicado em 2019, no Atlas deles, o que está se observando é que está existindo uma tendência de igualar. Porque as coisas estão chegando na zona rural assim. Quer dizer, não está igualando porque está baixando na zona urbana, está igualando porque está aumentando na rural. Sim, porque a conexão. O cara está comendo mais produto processado, essas coisas. Tem acesso mais às coisas, né? Está conectado, né? Antigamente o pessoal ficava na fazenda, né? Com em cima de cavalo, hoje é moto. Não tinha nem telefone, né? Ia pra fazenda, ficava incomunicável, não tinha. É a vida, né? A vida está trazendo essas coisas, a gente tem que se adaptar e tentar melhorar. Aqui em Itabuna mesmo era comum o pessoal ir pra fazenda, fim de semana, passar
passar fim de semana em fazenda, né? Eu era mais pra praia, mas assim, a gente desligava de tudo, a gente não ficava com telefone, nada. Ninguém consegue ficar desconectado, não é um terror. Eu consigo, mas me dá agonia. Não do celular, o celular eu não ligo, tanto que eu chego em casa e desligo ele, não tô nem aí. Tem gente que fica ligado 24 horas, eu desligo. Mas, por exemplo, internet, não. Internet eu sou dependente. Não só pelo trabalho, mas porque eu me apaixonei pela internet logo que eu conheci. E vivo estudando ela, sabe? Fico imaginando os desdobramentos dela. Eu estou agora fazendo uma experiência com um canal secundário da Morena FM, com uma programação diferente, tentando agradar o público do exterior, com programação adaptada para cada fuso horário. Que legal. É um negócio meio complexo, não encontrei referência disso em lugar nenhum, então tá assim, na tentativa e erro, né? Mas assim, é como você fala, a gente hoje tá todo conectado, né? O cara tá na fazenda hoje, ele tem o celular dele, pega na fazenda. Sem dúvida. Né? Ele pede iFood lá no meio da fazenda, alguém aparece lá. Pede, é impressionante. Você sabe que com esse negócio do Covid, a tecnologia foi a salvação da gente. A gente deu uma aceleração até no projeto. É verdade. Pra parte de... A gente trouxe telemedicina, por exemplo, pra dentro do projeto pesadamente. A gente testou uma coisa no Brasil, trouxe um algoritmo de inteligência artificial. Você já fez teleoperação? Não. Deve ser meio estranho, né? Não? Deve ser estranho. Tem alguns protótipos na oftalmologia já, agora, assim, mas na nível de Europa. Mas assim, ainda não é. Para alguma especialidade já é. É robótica também. O cara tá de longe, o robô tá operando, o cara tá num. Deve ser estranho, né? É estranho. Eu lembro de Eusínio, que me operou ainda com bisturi, não tinha nem laser. A precisão que tinha que ter na mão, para não fazer uma cagada, né? Era grande. Ela é difícil, é difícil. Mas você ainda vai fazer uma operação com o robô, né? Mais cedo ou mais tarde, ou não? Eu tô ficando mais velho, não sei. Mas tá tudo muito rápido, né? Tá tudo rápido. Tudo muito rápido. Mas eu acho que a tecnologia, ela vai mudar tudo e tá mudando tudo. E a gente sentiu isso na pele. Eu costumo dizer que os últimos 30 anos a gente viu mais mudança tecnológica que nos outros 70 antes. Porque só de você lembrar rapidinho de coisas e outra, né? Teve mudança e teve coisas que apareceram e morreram nesses 30 anos. Tipo o fax. Sim. Apareceu e morreu. O CD apareceu e morreu. É verdade. O DVD apareceu e morreu. Então, assim, a gente teve um boom de tecnologia nesses 30 anos, foi um negócio impressionante. E agora a morte é mais rápida, né? E a morte é mais rápida. Lembra, a fita cassete ficou um tempão. A fita cassete, eu passei minha infância inteira, minha adolescência inteira, parte da vida adulta. DVD tu não passou? Não. Foi rápido. DVD, eu conheci o DVD no lançamento em Londres, que eu tava lá. Eu sempre tive sorte para essas coisas, de estar nos certos lugares na hora certa, no dia certo. Eu fui no lançamento do CD pela Sony, e a Sony só tinha para lançar um aparelho portátil, que eu achei sacanagem chamar de portátil, porque ele precisava de 8 pilhas grandes e você andando, ele pulava o tempo todo a leitura. Então, impraticável usar como móvel, né? Então, assim, eu conheci ele em 85, foi quando ele foi lançado. A gente começou a usar ele aqui no final de 90, que foi quando começou a ter para comprar. Era muito raro antes. E nos anos 2000 já tinha desaparecido. Já tinha ido. Em 2000 já não estava usando CD. Rapidinho. Aí, aquele iPod. O Blu-ray foi rápido pra caramba. Aquele iPod não deu tempo. Não deu tempo. Eu tenho um player de MP3 novo que perdeu a utilidade assim que o celular apareceu. Acabou. Entendeu? É muito rápido mesmo. É a vida, é interessante isso, né? É muito rápido mesmo. E essa turma nova já nascendo nessa velocidade, hein? Você faz o que nas horas vagas? Eu sei que você tem horas vagas. Seu pai não tem, mas você tem. Eu acho que é menos que... Meu pai não tinha horas vagas. Ele inventava coisas para aproveitar. Sabe o que eu faço nas minhas horas vagas? Não faço nada demais, assim. Eu assisto televisão, eu fico com minha família, assim. Eu tento ser o mais simples. Sabe quando você não quer fazer absolutamente nada? Você lê livro, não leio, não. Uma vergonha, é verdade.
Eu quero ligar a televisão, eu quero. Mas vai de cada um. Eu quero ficar com minha esposa e meu filho. Você joguei série, novela? O quê? As séries eu gosto algumas. Novela antigamente novela não tem mais. Caiu de desuso, morreu também. Um filme ou outro. E eu gosto muito de esporte, fico vendo aqueles caras daqueles fundo verde falando aquela mesma besteira o tempo inteiro. Eu gosto muito da ESPN, eu gosto muito do pessoal de lá. Todo dia. Aí eu fico vendo. É o que eu gosto de fazer e mais nada. E uma viajadazinha de vez em quando for possível. Quando é possível a gente faz, né? Mas nada demais assim. Sabe que você tá tão mergulhado nessas coisas assim, daqui a pouco você quer ser. Como é que é uma vida normal? Você quer uma coisa simples, né? É uma coisa normal, sabe? É basicamente isso. Quer ficar quieto num canto e pronto. É verdade. E a vida tá corrida, né? Tá. A sensação que a gente tem é que o dia tem 20 horas. Exatamente. Né? Não, cada vez mais você olha pro meu filho assim, eu vi pequenininho, eu olhei de novo agora aqui, tá com voz grossa, tem 10 anos, vai fazer 11, voz grossa. Minha filha ontem tava pequenininha, hoje tem 19. Ontem eu tava assistindo desenho animado com ela, assistindo Discovery Kids. Exatamente. E agora ela tem 19, tá na faculdade. Então, assim, passa rápido. Eu tenho a impressão de que passa mais rápido do que na nossa época de juventude. Entendeu? Acelera. Porque eu lembro que minha juventude foi bem estendida. Não sei se eu fiquei moleque mais tempo do que devia, mas a minha juventude foi bem esticada. Eu acho que é a conexão. Você está conectado o tempo inteiro. Sim. A gente está conectado o tempo inteiro, então você não para. Aquela coisa. Só pode ser isso. E cria uma certa paranoica, né? Toca, você tem que atender, porque não, tem que atender, tem que olhar. E o tal do Zap? Que um e-mail você tinha que procurar. Faz o barulhinho, você tem que olhar para ver o que é. Você olha antes de ter o barulhinho. De ter o barulhinho. Gente, o tempo acabou. Mas eu sei que eu vou chamar Rafael mais vezes para vir aqui, porque papo aqui não falta, né, Rafael? Ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado do papo, tá? Espero que tenha sido instrutivo e divertido, porque se fosse para ser só instrutivo, eu recomendava ir para outro veículo qualquer, porque eu não gosto de entrevista chata, né? Aqui só vem gente que tem coisas legais para falar e que falem legal, né? Que seja agradável, que seja um papo agradável. Rafael, eu quero agradecer demais, eu sei como você é ocupado, né? Então eu quero agradecer muito você ter vindo, eu sempre gosto de conversar com você e aqui passando para os ouvintes acho melhor ainda. Obrigado, Marcel, foi divertidíssimo, viu? Na verdade, eu fiquei até surpreso, que eu tô com aquela coisa de tudo na cabeça e eu descansei aqui, foi tão gostoso que a tarde você me deu uma tarde gostosa com você. A ideia é essa, foi entendeu? Massa, gostei, o pessoal às vezes não entende quando eu falo que não é um programa de entrevista, é um bate-papo. Foi bom. Né? Bate-papo de amigos. Papo de amigos, exatamente. A ideia é essa, entendeu? Foi uma honra. Eu espero que você que está ouvindo fora daqui tenha gostado. Mesmo quando a gente faz lá de alguma referência de Itabuna, você não conhece, mas você pode entrar no Google Maps e dar uma olhada. Praça Beira Rio, você procura aí, Praça Rio Cachoeira. Você procura, você acha. Se você procurar o Mutirão de Diabetes, você vai ver muita foto legal, né? Filmagem também, para você ter uma ideia do que é esse evento. Porque não dá para ter uma ideia só da gente conversando aqui. Você tem que ver, tá? E esse papo aqui mais tarde eu transformo em podcast, coloco lá na página da morenafm.com, ok? Então, semana que vem eu vejo se eu arrasto mais alguém pra cá. E por enquanto, vai daí, Paulinho. Mesa pra dois. Opinião com atitude. Morena FM.